E aí, galera da Seduc, o que vocês estão achando da nossa maratona de ácido nucleico? Hoje nós vamos ver o último episódio dessa maratona. Como eu fiquei devendo para vocês, hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa interação de códon e dos aminoácidos, e hoje a gente vai aprender a usar a tabelinha de códons. Vamos fazer uma rápida revisão da nossa última aula? A imagem que vocês estão vendo foi da nossa última aula, é o processo de tradução, que é a síntese de proteína, onde os 3 RNAs estão envolvidos aí nesse objetivo de produzir uma proteína. A imagem de branco, meio gelo ali que você está vendo no fundo, bem gordinho, é o nosso ribossomo, formado principalmente de RNA ribossômico. A nossa tarja, bem aqui embaixo, com esses nucleotídeos e as bases, é o nosso RNA mensageiro. Lembrando que é no RNA mensageiro que tem os códons, trincas de bases do RNA mensageiro. E encaixando no ribossomo, assim meio enroladinho, você tem o RNA transportador, aquele que carrega os aminoácidos para que o ribossomo monte a proteína determinada pelo RNA mensageiro. Vale lembrar que o RNA transportador também tem uma trinca de bases especiais, que são os chamados anticódons, aqueles que devem parear com os códons. Você percebe a UG pareia com UAC, UUU pareia com AAA. E cada anticódon de cada transportador carrega o seu aminoácido, nesse caso, metionina e fenilalanina. Fiquei devendo para vocês como utilizar a nossa tabela de códons, que é essa aqui, ó, que vocês vão ver já já. Essa é a nossa tabela de códons. A nossa tabela de códons serve para a gente confirmar como que esses dois RNAs transportadores trouxeram esses aminoácidos, que é a metionina e a fenilalanina, e serve também para a gente reconhecer os outros aminoácidos que irão ser encaixados de acordo com os códons do RNA mensageiro. Por isso que o nome dessa tabela é tabela de códons. Para começo de conversa, para entender a tabela de códons, você tem que entender que cada códon tem 3 bases. E você vai ler essas 3 bases nessa ordem. Na barra vermelha, você vai encaixar a primeira base da trinca, do códon. Na barra em azul, na horizontal em cima, você vai encaixar a segunda base. E na barra verde, na vertical, você encaixa a terceira base. Então, se você olhar para os 2 primeiros códons desse mensageiro, você tem AUG e UUU. Aqui ele já me disse que AUG é a metionina. Vamos confirmar? Vamos voltar lá. AUG. Então, no vermelho, eu procuro A. Está bem aqui, olha. É a terceira linha. O U é a segunda base. Então, eu procuro na tarjeta azul. Está aqui o U, ó, é a primeira coluna. Então, eu já sei que essa interseção é terceira linha, primeira coluna. E o G vem lá na minha tarja verde. Está bem aqui, ó. Ele é o quarto da tarja verde. Quando junto os 3, fica aqui, ó. A UG e o aminoácido é metionina, também identificado como aminoácido iniciador. A UG é o códon que determina o aminoácido metionina, que inicia todo o processo de síntese de proteína, confirmando que a UG realmente identifica a metionina. Vamos para o segundo, que é UUU. UUU, a gente esquece, não esquece, né? U na vertical, U na horizontal e U na vertical no lado direito. Então, achando U e U, a gente tem aqui, olha, o primeiro logo, UUU, fenilalanina, confirmando mais uma vez que o códon UUU exige a presença da fenilalanina. Quem vai carregar a metionina e a fenilalanina é o RNA transportador. Por isso que eles têm os anticódons, o AC e a AA. Tudo beleza?
Então, o que está faltando? Para a gente aprender e confirmar aquilo que aprendeu, que tal a gente olhar para a nossa terceira trinca de bases? O nosso terceiro códon, ele é GGA. Então, a gente vai passar para a tabela e procurar GGA. Está aqui, ó, quarta linha, quarta coluna, terceira linha. GGA. Vamos fazer um círculo? Está aqui o cara, rapaz. GGA identifica que o aminoácido é a glicina. Então, se você olhar para lá, para a nossa síntese de proteína, esse códon exige a presença de um aminoácido. Que aminoácido é esse? É a nossa glicina. A pergunta é: e o anticódon da glicina? O RNA transportador, que vai trazer essa glicina para cá, como trouxe o outro, metionina e fenilalanina, vai ter que anticódon? Simples. Se o códon é GGA, o anticódon G combina com C, G combina com C e A combina com U. Então, o anticódon vai ser CCU. Fica a dica aqui de como compreender e como ler a tabela de códons e como prever a formação de um aminoácido e de uma proteína. Um grande abraço a todos e abraço, é claro, para os meus queridos alunos de escola Acácio Felício Sobral, Augusto Olímpio e Rui Barbosa, anexo Ilha das Onças. Até a nossa próxima maratona.